Poder-se-ia dizer que estamos perante o zénite da hipocrisia ecológica. As alegações e os rótulos verdes sem fundamento, o chamado greenwashing, têm mais do que tudo o objetivo de conquistar o consumidor preocupado com o ambiente, ou seja, cada vez mais o consumidor dos nossos dias. Porém, rótulos como eco, renovável, biodegradável e amigo do ambiente, entre outros, não são necessariamente indicadores de que determinado produto é bom para o planeta ou que tenha um baixo impacto ambiental. O caminho para a sustentabilidade e o combate às alterações climáticas não se trilha à custa de falsas promessas ecológicas. Mas, para este tipo de marketing verde, tantas vezes entre aspas, é sinónimo de responsabilidade para com o ambiente, logo vende. Como combater este dissimulado esforço pela sustentabilidade? E o que se pretende verdadeiramente com esta estratégia verde de fachada, digamos assim? Vender o quê? Bens, produtos, serviços, até aplicações financeiras ou apenas uma imagem artificial de um compromisso social e ambiental? Como distinguir as marcas genuinamente preocupadas com o ambiente? Que mecanismos de fiscalização já existem? Novas orientações da Comissão Europeia estabelecem regras para proteger os consumidores do greenwashing e da selva de etiquetas verdes que não querem dizer muitas vezes nada. E que regras são essas e como implementá-las é o que vamos tentar descobrir hoje. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DECO Proteste, trago à discussão o fenómeno do greenwashing. E com Sofia Ribeiro, é doutoranda do Programa Doutoral em Alterações Climáticas, no Instituto de Ciências Sociais. Também Carlos Melo Brito, que está connosco à distância a partir de Matosinhos, professor da Universidade do Porto, na Faculdade de Economia e da Porto Business School e doutorado em Marketing. E também contamos com Elsa Agante, responsável pela área de Energia e Sustentabilidade da DECO Proteste e doutorada em Engenharia do Ambiente e Energia pelo Imperial College of London. E eu começo já por si, antes de mais, bem-vindos aos três, é um prazer ter-vos aqui. Obrigada. Eu começo já por si, Sofia Ribeiro, e lanço desde já uma pergunta, porventura exigente na resposta, ou dito de outra maneira, entre pés juntos. O greenwashing é uma ameaça ao combate às alterações climáticas? Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite para estar aqui hoje a falar sobre este tema tão importante para todos nós. Bom, sim, de facto, o conceito de greenwashing já surgiu há algumas décadas, por volta dos anos 80, mas realmente tem sido nos últimos anos... Deixe-me interrompê-la só para dizer isto. Há muita gente que acha que a luta ecológica começou há uns aninhos. Não, isto já vem sim. de há muitos anos. De há muitos anos. E, de facto, na realidade é uma prática comum as empresas quererem comunicar o seu papel, a sua responsabilidade social, aquilo que fazem pelas comunidades e pelo ambiente. O problema é que, de facto, nos últimos anos tem-se verificado uma massificação da utilização de termos e de ideias e de imagens que visam manipular um pouco a opinião que as pessoas podem ter dos produtos e das marcas e que, portanto, isso sim pode ser prejudicial. E o greenwashing pode ser problemático na medida em que nos leva, por vezes, a fazer escolhas que podem não ser exatamente as nossas. Ou seja, na medida em que as pessoas são alvo de muitas mensagens que vêm de marcas e das empresas e que ideias que passam entre colegas e conhecidos e amigos e que depois diretamente podem influenciar as nossas escolhas e que por vezes podem não ser escolhas tão sustentáveis assim. E, portanto, de facto, o greenwashing, que é manipulado e é utilizado muitas vezes transversalmente entre as empresas, apesar de alegadamente dizerem que visam ter produtos e serviços e posicionamentos mais sustentáveis, podem nos levar a fazer escolhas que nos levam por caminhos menos sustentáveis e menos amigos do ambiente. E depois, quando descobrimos que até fomos enganados, muitas vezes até desistimos depois da luta ambiental, no sentido de isto é tão difícil de perceber onde é que está a verdade e a mentira, o que é bom e o que é mau. Muitas vezes as pessoas dizem, já não tenho tempo para isto, e fazem outras escolhas. Sim. O desafio também é esse, há tanta informação que depois as pessoas têm esse problema de encontrar, saber que realmente que informação é que podem confiar e informação sempre em evolução também, o que às vezes é complicado, porque o que é verdade hoje, amanhã já tem mais um acrescento e afinal não era aquilo, agora já é isto. E as pessoas às vezes não percebem que o processo científico também é um processo evolutivo, não é? Sim. E nem temos noção às vezes que as nossas escolhas têm um impacto grande naquilo que é depois a produção, ou seja,
um produto que possa ser identificado pela própria marca como um produto biológico, amigo do ambiente, sustentável e que faz bem às pessoas, sim, pode levar a que haja um aumento desse consumo que depois na realidade tem um impacto precisamente contrário e portanto a levar ainda mais a ser vítima problema, do seu sucesso. Exatamente. Vítima ambiental do seu sucesso. Antes de avançar para os outros convidados, como é que definiria, Sofia, então, greenwashing? Isto para percebermos que estamos todos no mesmo patamar a falar do mesmo, ou não, vamos ver. Mas o que é greenwashing? A sua melhor definição, se quiser. Então, o greenwashing pode ser entendido como o comportamento ou atividades que fazem as pessoas acreditar que uma empresa está a fazer mais para proteger o ambiente do que realmente está. Ou seja, é uma prática que passa pelo esse tal marketing verde, uma comunicação de mensagens e ideias que nem sempre podem estar alinhadas com a prática de negócio e da empresa. E é sempre, para ser greenwashing, é sempre intencionalmente mau ou pode ser por pura... ou seja, greenwashing também pode-se chamar greenwashing a atitudes de empresas que são apenas baseadas em, sei lá, às vezes más decisões, apenas ignorância do assunto. Eu acho que é um tema muito desafiante para as empresas, porque não acredito que haja uma intenção sempre de fazer esse greenwashing. O que acontece é que, como as pessoas também têm mais consciência do problema das alterações climáticas, há uma tentativa das empresas não ficarem atrás e tentarem dar as mensagens e valores próximos do consumidor. O que às vezes acontece é que levam um greenwashing pode não ser completamente intencional, acredito que depois havemos de falar. Mas também há intencional e temos aí o Dieselgate para falar mais à exatamente, frente. Sim. Mas que acho que depois acaba por, muito no dia-a-dia e nas práticas e nas opções que se fazem de comunicação, introduzir alguns elementos que às vezes é um bocadinho muito difícil identificar a fronteira, mas que é greenwashing. Carlos, sendo doutorado em marketing, portanto um especialista em marketing, eu vou fazer aqui uma citação de um texto do Ricardo Navais, que é editor de sustentabilidade da DEC Proteste, que escreve o seguinte, num artigo que vai sair agora na edição de junho. Se o mundo correspondesse ao maná ecológico prometido por quase todos os produtos que compramos, ou pelos serviços que usamos, viveríamos numa espécie de paraíso. A combustão dos reatores dos aviões não teria qualquer efeito sobre a atmosfera, as embalagens dos alimentos não se somariam a inúmeros resíduos que já povoam o nosso mundo e o futuro dos oceanos, obviamente estaria garantido por marcas de grandes superfícies. Do ponto de vista do marketing e da corrente verde que domina, como responderia a este resumo? Reconhece este fenómeno? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e agradeço também o convite para integrar este painel e estar aqui numa boa conversa sobre greenwashing. Obviamente que eu não posso deixar de concordar com a frase que o Aurélio acabou de citar. Uhum. No entanto, também não podemos tomar a parte pelo todo. A nuvem por Juno, não é? Exatamente. Portanto, de facto, o greenwashing tem a ver com o marketing verde e o marketing verde tem a ver com o marketing. E, se me permite, eu era capaz de só dar uma palavrinha sobre marketing em geral. Sim. Porque, na realidade, estamos a falar de ferramentas muito poderosas, que podem e devem ser bem utilizadas, mas também podem ser utilizadas indevidamente. Bom, então o que é o marketing? Só para quem nos está a ouvir fique ciente daquilo que estamos a falar, porque para muita gente marketing é publicidade. Ou, no limite, marketing é comunicação. E, aliás, é interessante que o greenwashing tem muito a ver com comunicação. É a comunicação de determinadas coisas que não correspondem à realidade. Bom, o marketing é muito mais do que isso. Eu diria que o marketing é um conjunto de técnicas que ajuda as empresas a vender e a criar valor. E estou a pensar agora só nas empresas, depois posso estender isso a qualquer outro tipo de organização. E para isto, para vender e criar valor, o que é preciso? 3 coisas essenciais. Em primeiro lugar, tem de conhecer o mercado. Depois, tem de desenvolver aquilo que nós designamos por uma proposta de valor que seja única, ou seja, distinta face à concorrência. Sim. E atrativa para os consumidores. E operacionaliza isto gerindo um conjunto de aspectos que nós em marketing chamamos um mix que tem a ver com o produto, tem a ver com a comunicação,
com a distribuição, com o preço, eventualmente até com a componente de serviço e por aí fora. E até com a relação depois que quer estabelecer com o consumidor. Uma coisa às E a vezes tão relação- emocional, não é? Exatamente. Há consumidores E que se comportam quase como se fossem da equipa do Benfica só porque gostam daquela marca e defendem-na. Isso vê-se até, por exemplo, com as pessoas que gostam muito de tudo que é Apple, por exemplo. Defendem aquilo quase como um futebolista, um fã de futebol. É uma coisa muito dizer- emocional, não é? Podemos dizer que há uma tribo Exato. em torno de certas marcas. E é interessante que a Causa Verde também pode e deve criar tribos. E elas existem. E, portanto, a questão é... O marketing serve para isto. E sendo isto o propósito do marketing, nós estamos a ver que temos um conjunto de ferramentas que, na realidade, podem ser bem ou mal utilizadas. Porque eu, com as ferramentas que tenho, eu posso claramente influenciar percepções, atitudes e comportamentos. Deixa-me então juntar aqui dois números que também vêm no tal estudo. 56% dos consumidores na União Europeia, 56%, afirmam ter visto alegações enganosas em produtos. E 42% das alegações ambientais analisadas em sites da internet pela DEC Proteste podem ser enganosas. Isto é cerca de metade, vá. É cerca de metade e tem a ver com uma coisa que já aqui foi referida e que é preocupante. Tem a ver com a quebra de confiança. Vamos lá ver o seguinte. A questão ambiental é aquilo que nós podemos designar um desafio coletivo. Não é um desafio só meu, nem só do Aurélio, nem da Elsa, nem da Sofia. É de todos. O que significa que exige o contributo de todos para que todos possamos usufruir de um benefício que é coletivo. Aquilo que acontece é que o custo é individual. Todos nós temos de contribuir, mas o benefício é coletivo. Isto significa, e está relativamente bem estudado, até do ponto de vista do comportamento das organizações, que há um incentivo a não colaborar. Porque eu posso sempre pensar, ok, eu não vou separar o lixo, hoje não me apetece e amanhã provavelmente também não me apetece, porque entretanto eu sei que os meus vizinhos separam o lixo e eles contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Outras vezes faz, e deixe-me para puxar outra vez a coisa para as empresas. Outras vezes também conheço pessoas que dizem, para que é que eu vou fazer isso se depois as empresas andam para aí a poluir, as companhias aéreas, as companhias de turismo de mar, de grandes cruzeiros. Exatamente, Aurélio. Está a tocar nesse ponto, porque tem a ver com o comportamento dos outros consumidores, mas também das outras organizações, empresas, ONGs, poderes públicos, etc, etc. Até outros países. E já de ouvi outros isso. países. Andamos nós aqui preocupados, depois a China e a Rússia e os Estados Unidos poluem tanto. O que significa que o elemento central para conseguirmos dar resposta aos desafios ambientais passa pela confiança. Ora, o problema do greenwashing, o grande problema, mais do que estar a enganar, Está porque a minar. enganar, obviamente, Sim. ora está a minar a confiança. Pois, já O percebi. que significa, quando eu perco confiança em determinado tipo de políticas e em determinado tipo de orientações, eu não vou aderir a uma causa que é de todos e que exige também o meu contributo. Oh, Carlos, E esse é que é o grande problema. Quebra de confiança. E eu queria ouvir ainda a Elsa, mas só lhe fazia uma pergunta muito, muito rápida e pedir-lhe também uma resposta o mais rápido possível. Certo. Do seu ponto de vista de observador, com um ponto de observação privilegiado, no sentido em que tem acesso a mais informação, provavelmente, que algum de nós está aqui, do lado do marketing das empresas, o que é que lhe parece o panorama da comunicação das empresas? Como é que o avaliaria hoje em dia, em média, assim, um olhar? Não estou a dizer muito científico, mas a sua perspectiva. Reconhece este fenómeno do greenwashing muito espalhado pelas empresas? Reconheço, até porque, como já aqui foi dito, o greenwashing pode não ter necessariamente na sua base uma má fé, Sim, sim. mas apenas há alguma incúria na maneira como se comunica. Há uma coisa Às que vezes eu não até vou... acho que é mesmo ignorância. Já vi alguns Pode casos. ser. Há uma coisa que eu não vou aqui citar, são marcas. Porque Sim, não claro, devo fazer, claro. Mas qualquer um de nós conhece marcas que antes tinham cores amarelas, vermelhas, azuis, whatever, e que Sim. agora no seu logo têm verdes. Sim.
Não é por acaso. Eu li um artigo seu até sobre uma gravata verde do António Costa, mas não vamos por aí agora. Não vamos. Porque eu acho que a motivação não era ecológica. Não era ecológica, não. Mas eu achei piada ao verde. É verdade. Muito bem. Mas isso, repare, e quando eu vou, por exemplo, alterar o símbolo de uma marca enfatizando o verde, eu não estou necessariamente a enganar os meus clientes. Agora, uma coisa é verdade, eu estou a transmitir um sinal. Está a ser subreptício. Estou a ser subreptício, um sinal que pode não corresponder à realidade efetiva Muito de uma bem. política em prol do ambiente. Muito bem, eu queria agora falar com a Elsa um bocadinho do ponto de vista do consumidor. Elsa, também desse ponto de vista da observadora privilegiada na DEC Proteste, ainda não é o primeiro critério de compra dos consumidores o verde logo vendo, que é uma belíssima frase. Verde logo vendo. Mas é cada vez mais, ou seja, a preocupação ambiental já está disseminada no ato da compra e da escolha. Boa tarde. Boa tarde. Mais, boa tarde e para quem for ouvir, boa noite ou bom dia, porque Exato, isto para quem nos depois esteja a ouvir, é largado na internet. Aqui o que se passa é um bocadinho isso, é que cada vez mais, e há dados europeus que nos mostram, que as pessoas, porque também têm esta consciência social que têm que fazer algo também pelo ambiente, e é um tema, alterações climáticas, ambiente, as pessoas percebem que, ou começam a perceber que todos temos que fazer algo, e começa a haver esta percepção e esta disponibilidade de alguma forma para escolher este tipo de produtos. Nós temos aqui, por exemplo, alguns dados europeus que nos mostram que cerca de 60% da população prefere já comprar um produto que tenha um rótulo ecológico. Na Quanto? dúvida, cerca de 60%. Já é uma fatia A nível assinalável. europeu. Pronto, Sim, entre sim. países acaba por ser diferente. Varia depois caso a caso. Sim. Mas, e ainda mais, segundo este estudo, e foi um estudo também de Nielsen, 66% até se mostra disponível para pagar mais se for um produto com um rótulo ecológico ou sustentável. Sim. Sendo que esta percentagem aumenta para 73%, ou seja, as pessoas que não se importam até de pagar mais, quando estamos a falar da geração Y, portanto, as pessoas nascidas entre 1981 e 96. Ok. Portanto, significa as novas gerações que começam, obviamente, a estar mais preocupadas, porque estes temas já estão mais no dia-a-dia desde muito cedo. E isto acaba por ser esta receptividade no momento da compra é bom. E depois acaba por ser também o que leva a estas influências. Podem ser, lá está, como já disseram também que os colegas de painel, são negativas. Agora, para nós, é só e também para esclarecer que, obviamente, nem todas as alegações ambientais dos produtos estão mal, ou estão erradas, ou é greenwashing. Não é isso. Só que o problema é que depois há esta mistura. No fundo, é muito difícil começar a perceber quem é que está a dizer verdade e quem não está. E é muito engraçado até que às vezes, já ouvi isto, literalmente, numa aula de um supermercado, uma senhora, não sei se era para o marido, mas não interessa, para alguém que estava ao lado, dizia, também agora é tudo verde. E eu achei piada, pois é, isto começa a ser, e acaba por ser, ou seja, uma Sim. coisa que é boa, que é, no fundo, alterações para melhorar os produtos, que é normal que se temos essa alteração, que a marca se queira diferenciar e queira mostrar, é perfeitamente, é normal e que tem que comunicar. O problema é depois quando nós chamamos de greenwashing, no nosso entendimento, passa muito por aquelas situações em que o produtor, por exemplo, no caso dos produtos, não fornece provas que possam ser acessíveis e verificáveis. Ou seja, se não tem uma alegação e se não mostra, se não diz, nem no produto, nem na ficha técnica, seja onde for, se não mostra... Dizem-se coisas vagas, não é? Isso, se não for verificável, aí sim poderá ser um greenwashing. E eu vou dar alguns exemplos, tipo o natural, que pode significar tudo o que é o mesmo que nada. Quando significa tudo, não significa nada. Ou o biodegradável. E quase todos os produtos o são. É curioso, as pessoas não têm noção disso. Tudo é biodegradável. O problema aqui é quanto tempo demoram a desaparecer. Pode levar milhares de anos. Sim, mas é biodegradável. Agora, se demora milhares de anos é uma chatice, mas se demorar só meia dúzia de meses já pode não ser tão mau. O amigo do ambiente e sustentável são outras que a gente vê por aí. Sim, isso não diz são nada. termos vaguíssimos. Quer dizer. E depois há este, o sem impacto ambiental, que é tudo tem um impacto ambiental. Sim, e nós aí até dizemos nos nossos artigos, se tiver um produto que diga sem impacto ambiental, esse garantidamente é um greenwashing, porque todas as nossas atividades têm impacto ambiental, positivo ou negativo. Pois. Mas... Quando a primeira prioridade de compra estiver inquinada pelo greenwashing,
Não será depois mais difícil ainda desfazer estes mitos, esse verde de fachada? Está a perceber onde eu quero chegar? Esse é um problema. É que, lá está, começa a haver tantos rótulos. Aliás, só em rótulos ecológicos a nível mundial há mais de 450. Quantos? Mais de 450 rótulos ecológicos. Uau! Fora as alegações. Há as alegações das marcas. Atira-se para o milhar, talvez. Pronto. E acaba por ser o que um bocadinho... já começa a haver esta desconfiança. Nós temos um estudo dos nossos colegas de Espanha, muito recente, em que, em termos, neste caso estamos a falar do mercado espanhol, mas também não será assim tão diferente do português, cerca de 43% dos consumidores já disseram que desconfiam de tudo, das alegações todas. Já desconfiam. Ou seja, estamos num cinismo verde já. Acaba por ser um bocadinho esta contraproducente, como digo. Depois cai-se um bocadinho no exagero, ou seja, pode acontecer aquelas situações em que a pessoa esteja a desconfiar de uma coisa que até é boa, mas na dúvida já não sabe. Olha, dou-lhe um exemplo muito rapidamente. A DEC Proteste fez um estudo, DEC Proteste junto com as suas conselheiras europeias, em que perguntámos a opinião sobre vários rótulos. E um dos rótulos que apresentámos era o European Ecolabel. Este é um rótulo ecológico já muito antigo, que é promovido pela Comissão Europeia, portanto, no fundo, que está mais ligado ao ambiente, não é tanto sustentabilidade, mas de alguma forma que os produtos que têm aquele rótulo têm sérios critérios ambientais. E neste estudo, só 29% dos consumidores é que o reconheceu. Portanto, isto estamos a falar de um rótulo já muito antigo e, no fundo, promovido a nível da Comissão Europeia. Só tinha menos de um terço de reconhecimento, no fundo. Nem sequer conheciam. E daqueles que conheciam, mais de metade dizia que não confiava. Ou seja, e este é um dos rótulos que, efetivamente, não é um greenwashing. Portanto, há um bocadinho aqui já esta mistura. Antes de ouvir e esse é um problema. A Sofia também queria ouvi-la sobre isto, mas já agora aproveitar aqui o Carlos, que é um especialista em marketing. O que é que acha que está a correr mal, por exemplo, neste exemplo que a Elsa deu aqui? Bom, pode haver duas coisas. Em primeiro lugar, certamente que deve ter havido uma falha em termos de divulgação desse rótulo. Portanto, há aí uma baixa notoriedade. Nitidamente, não é? Tanto tempo depois, só um terço ou menos de um terço. Depois, não é? Exatamente. Portanto, houve uma fraca aposta. Depois, outra coisa é saber qual é a imagem que as pessoas têm do rótulo para aqueles que a conhecem. O que significa que não é uma questão de conhecer ou não conhecer, mas é a imagem que tem. E é muito interessante que aquilo que Estamos a a falar disse, do lado emocional, desculpa interrompê-lo. Estamos, porque é interessante que aquilo que a Elsa disse é as pessoas depois tomam a parte, como está tudo mais ou menos minado, também não confiam naquele. O que é, estes aspectos que têm a ver com causas sociais e ambientais, há dois tipos de argumentos que eu posso utilizar. Um é o argumento racional, o outro é o emocional. E tipicamente, neste tipo de situações, os argumentos emocionais são mais fortes porque são dirigidos ao coração. Permita-me. Se virmos, os argumentos por exemplo, racionais costumam funcionar já com gente convencida. Os emocionais, não é? Desses não precisamos. Mas os emocionais atraem as pessoas que ainda não estão convencidas, diria eu. Se nós virmos, por exemplo, campanhas de prevenção rodoviária, em que eu tenho um anúncio e digo por ano morrem tantas crianças quanto aquilo que leva um avião, por exemplo, isto é claramente um apelo emocional. Se eu vir, por exemplo, como uma campanha belíssima para a defesa e preservação das espécies, em que aparece a fotografia de um urso polar e diz não faça com que isto seja a minha última selfie, isto é um apelo emocional. Fortíssimo. E também na área ambiental os apelos emocionais são muito fortes. Portanto, respondendo à sua questão, o que é que falta? Olha, eu acho que falta comunicação, dar a conhecer, por simplesmente, com um tom emocional para que as pessoas valorizem como devem esse rótulo. Quando anda por aí no supermercado e vê estas coisas todas, verde, amigo do ambiente, sustentável, isto e aquilo, e vegan, agora tudo é vegan também, não lhe apetecia pegar nestas empresas e dar-lhes umas... Que conselhos é que lhes daria? Assim, muito rapidamente. Olha, eu sou muito mau nisso, porque eu quando ando pelo supermercado eu descodifico tudo, ou pelo menos quase tudo. É cá dos meus, eu também. Eu leio tudo e mais alguma coisa. Eu sou um péssimo... Não, eu descodifico porque, enfim, eu em grande parte percebo o que é que está por trás e, portanto, procuro não ser
não ser Ou influenciado. seja, passa a por isso. vida na aula do supermercado a dizer, eu não faria isto assim. Ou, olha, isto está bem feito. Ou, Não, eu a não, estes... não. Muitas vezes está bem feito. Muito bem. Nem E que seja acho- pelo mal, é isso, está bem feito, nem que seja pelo mal. Ora bem, nós em marketing estamos um bocadinho vacinados contra isso. É como aos médicos, portanto, não podemos pôr assim o coração logo a palpitar só porque vemos uma máquina a deitar cheiro a pão quente na zona do pão quente. Sim. Ou uma luz que enfatiza os verdes na zona dos legumes, ou uma luz que enfatiza os vermelhos na zona da carne. Para muita gente acabou de entrar, obrigadíssimo por isso, a abrir uma porta que muita gente nunca tinha pensado. Agora percebo porque é que cheira tão bem a pão na zona da padaria. Exatamente. Okay. Tem lá uma máquina para É o marketing sensorial, não é? É o marketing sensorial. Estamos a trabalhar. Por isso é que eu digo que o marketing é muito poderoso. É demasiado poderoso, aliás, não só nesta área ambiental, na área comercial, na área política, por exemplo. Então tem que ser, e nem vamos entrar por aí. Tem que ser muito regulamentado, como a Europa se prepara, ou já fez, aliás. Tem, não é? tem e é interessante, mas a Europa é interessante que não diz que é só regulamentar. A Europa também diz que há falhas de mercado, que também é interessante esse aspecto, Muito mas bem. certamente que iremos falar um pouco mais adiante. Sim. E agora, para a Sofia, gostava de, como ela pensa estas coisas, consequências do greenwashing. Duas possibilidades. Uma já começamos aqui a abordar, que é o cinismo verde, de começarmos a desconfiar tudo. Mas também há um caminho aberto para o contrário, para um radicalismo ativista, às vezes também um bocadinho, não diria acéfalo, mas quase populista na maneira como comunica. E eu, quando digo populista, quero dizer, propõem-se às vezes soluções simplistas para problemas mais complexos que aquilo parece. Sim, esse por acaso é um grande problema do greenwashing, é que há algumas indicações fáceis de se revelar logo, como já foi aqui dito, o tema das cores, a utilização de algumas imagens associadas a florestas ou a animais, aquele típico de imagem que nós associamos como sendo amigo do ambiente, e mesmo palavras usadas como o bio, o rural, o orgânico. Portanto, essa utilização é realmente... As imagens em publicidade de televisão, de vídeos em que agora todos os jovens estão à beira do mar ou em montanhas, os carros andam em estradas lindíssimas à beira de um lago, já não andam quase em cidade. Sim. E por vezes até produtos ou mensagens que se querem comunicar que nem tenham necessariamente a ver com esses temas da sustentabilidade, vamos dizer, mas que há uma utilização dessas mensagens. Um pouco como antigamente se usava a mulher. Vendia-se produtos com uma mulher assim mais ou menos bem vestida ou mal despida, não interessa, mas que às vezes não tinha nada a ver com o produto, mas só para lhe dar uma sexiness. Sim. Agora passou-se para o ambiente. É verdade. Aurélia, posso acrescentar uma coisa? Acho que a Sofia não se chateia. Nada. Se a Sofia não se chatear, porque eu acho que isso é um excelente exemplo. A utilização da mulher hoje é inadmissível. Sim. Mas se recuarmos... Ainda não é o homem ainda não é inadmissível. Não, mas eu estou convencido que dentro de algum tempo, e pode não ser muito, um uso abusivo de argumentos em prol do ambiente também vai ser inadmissível. Peço desculpa, Sofia. Sim, não fez muito claro bem. Que sim. Mas um ponto interessante do greenwashing é precisamente quando se faz uso de um caso particular e se generaliza. Ou seja, por vezes uma empresa ou uma marca pode estar a usar pode estar a implementar uma medida e uma redução da utilização do plástico num caso pontual, por exemplo, mas que usa essa medida para generalizar todo o seu negócio e que por vezes não é efetivamente eficaz. E também temos o caso de empresas que comunicam medidas, que era o que estava a referir, que visam trabalhar junto às comunidades, compensar o ambiente, mas que é discutível até que ponto é que o seu impacto efetivo no ambiente é verdadeiro. Sim. Qual é que é o impacto que essas medidas têm? E, portanto, esse greenwashing é problemático porque também não nos dá a certeza de que essa mudança realmente traz frutos para a proteção do planeta. E pode levar a uma radicalização. Aliás, quase tudo hoje no nosso mundo é muito radicalizado. Já quase ninguém se encontra no meio. Ou se está absolutamente contra, ou se está absolutamente a favor. E às vezes eu chamo isto de populismo, que mesmo do lado bom da força, como eu costumo dizer na brincadeira, muitas vezes vemos discursos que eu próprio me digo, caramba, a causa é boa, porque é que estão a usar um discurso populista para a defender? Porque eu acho só a mina. Mas o greenwashing não pode contribuir para esta radicalização. Ou seja, em vez de levar as pessoas a encontrarem-se aqui no meio termo,
Sim, o problema destes temas é que, como também foi dito, apela muito às emoções e, de facto, as pessoas, é um tema sensível e apesar de... Mas eu diria que hoje quase tudo está nesse patamar É verdade. tudo ultra sensível. Nós hoje estamos um pouco tolerantes até se calhar a um meio termo, não é? Tem que ser sempre tudo muito... Ou muito radicalizado. radicalizado. Ou muito contra ou muito a favor. Não há... Sou a favor, mas percebo que algumas coisas demoram um tempo, por exemplo. Sim, exatamente, que é um tema no que toca às alterações climáticas importante, que realmente as medidas demoram tempo e as mudanças também demoram tempo. E seja para qualquer lado, para o lado privado como para o lado Sim, claro. público e das empresas. E a consciência que as pessoas começam a ganhar destas temáticas é sabido. Um estudo da Comissão Europeia do ano passado prova mesmo isso, que 93% dos europeus consideram as alterações climáticas um sério problema. O problema é que depois, quando há uma comunicação e um marketing em torno de alguns produtos, leva algumas pessoas a questionarem se realmente, se isto não são as empresas a querer vender mais e se isto não é tudo manipulado e por as isso é pessoas que a é serem importante enganadas. começar a haver regras, como falávamos, Exatamente. e regulamentações muito mais estritas e claras. Eu sei que o Carlos não queria que a gente falasse aqui de marcas, mas eu vou ter que falar de uma marca, até para primeiro passar a palavra a seguir à Elsa. Vamos lembrar o famoso Dieselgate, porque eu acho que há... Para muita gente está aqui um caso quase icónico, como agora se gosta de dizer. E eu vou só lembrar, a Volkswagen foi acusada de ter programado a injeção eletrónica nos seus veículos a gasóleo para que emitissem menos óxido de azoto, mas apenas durante os testes a poluentes. Em situação de condução normal, as emissões de óxido de azoto pois eram quase 40 vezes superiores ao que deveria ser. Há um antes e depois, Elsa, deste Dieselgate, e vamos falar de Dieselgate e não de Volkswagen, para não parecer que temos aqui alguma coisa contra a Volkswagen, não é a única marca a fazer coisas destas. Eu não sei se há um antes e um depois. Isso foi um caso grave a nível mundial. Muito mediatizado. Muito mediatizado, porque lá está, porque é uma marca que está presente na maioria dos países a nível mundial. E também porque, efetivamente, aí houve aliás, por alguma coisa, a marca foi condenada, portanto, existiu... Mas em Itália só agora é que se vai começar a pagar. E em Portugal ainda não... Eu sei. Nunca ninguém viu nada. Ainda está em tribunal. Sim. Mas isto foi que há 7 anos? Foi, por exemplo, muito mais rápido. Houve vários países, foi muito mais rápido. Foi. Mas estamos a falar só para situar, 2015, 2014, foi por aí? Foi por aí, ok. E depois também depende da justiça de cada país, não é? Claro que as coisas seguem o seu caminho. Mas aí, efetivamente, houve um procedimento incorreto e propositado. Sim, aí houve mesmo... É diferente, ou seja, é diferente no sentido, é mais grave, porque, efetivamente, aí estamos a falar de um caso de tribunal, no fundo. Sim, exatamente. Pronto, que, agora, eu não sou jurista, mas é um caso com dolo. Certo, eu não, exatamente, mas não sei os termos Sim, uma coisa técnicos dessas, e, portanto, sim. mas não Sim. estou a entrar muito por aí. Mas, ou seja, é uma situação que também, se calhar, é um bocado mais extrema. Eu acho que não podemos estar a equiparar alguns problemas de A minha greenwashing intenção é atuais. perceber o efeito que isto tem na psique do consumidor. Eu acho que a maioria dos consumidores não liga ou não faz a associação, por exemplo, entre esse caso e o greenwashing dos produtos mais habituais. Eu não sei se... Estou a perceber. Já é outra galáxia, digamos assim. As pessoas não fazem essa associação. Que foi por questões ambientais. Também estamos a falar foi há alguns anos e as coisas mudaram muito nos últimos anos. Sim. Isto é um tema que lá está, o greenwashing, as questões ambientais são antigas, mas estes termos acelerou são agora muito recentes. muito. Sim. Eu acho Conhece que outro caso que possa ser mais paradigmático para esta luta? É assim, há vários casos e há casos que estamos a tentar identificar todos os dias. Sim, é o vosso trabalho. Pronto, é o nosso trabalho. Portanto, ou seja, nós, Ideia Proteste, em relação, e também em conjunto com as nossas congêneres europeias, existe, obviamente, muita partilha de informação, até porque também lá está, muitas marcas estão a operar no mercado europeu. E, portanto, existe aqui um bocadinho nos grupos de trabalho, de alguma forma, tentar ver casos e ir apontando. Por exemplo, o nosso objetivo, e nós vamos ter uma publicação em junho, em que vamos apresentar alguns exemplos, mas são apenas exemplos entremenientes. Ou seja, porque depois é aquele problema. É impossível
Andar em todo lado. em todo Claro. lado e ver todos os produtos. Não é Vocês humanamente fazem como se possível. faz muitas vezes, faz-se uma amostra. Sim, nós vamos ao supermercado, andamos Exatamente. ali, andamos a ver ou muito atentos às publicidades e, portanto, de alguma forma, e depois, lá está, vamos analisar, ver os relatórios técnicos das empresas, ver as fichas dos produtos, ver os sites para tentar perceber se é explicado, porque lá está, nem tudo é greenwashing e nós temos que perceber o que é que pode ser e o que é que pode não ser. E outro pode ser fofinho, ou seja, é um bocado verdade, um bocado. Depois, não há é coisas bem que estão um bocadinho assim. ali no limiar. É. Olha, é que depois, lá está, nem todas as alegações são falsas. Podem não querer dizer muita coisa. Estas vagas. Dou-lhe um exemplo que não é de nada em concreto, nem de nenhum produto que nós estejamos a analisar, mas um exemplo muito... Por exemplo, se temos uma determinada embalagem em que uma empresa, por exemplo, tinha 1% de plástico reciclado na embalagem e decidiu passar para 2%. E depois o que pode dizer... aumentámos a 50% a incorporação de plástico reciclado. 50% é Mas é de muito 1 mais para do que 2. de 1 grama para 2 gramas, por Ou exemplo. seja, Exatamente. são pequenas... Agora, está errado? Não está. Passou de 1 para 2. Mas isto é uma alegação falsa. Sim, Pronto. mas no oceano é uma gota. Ou seja, isto é um preciso exemplo, perspectiva, aliás, como não é? digo, isto é um Sim. caso que não existiu, não estou a inventar Não mesmo. interessa, mas para se perceber um bocadinho estas alegações, o que é, o que pode ser ou não verificado. Lá está, e depois tem que se verificar se houve uma entidade independente que, lá está, há determinadas alegações ou certificações. A empresa... há um rótulo verde da DEC Proteste, não é? Nós temos o rótulo, não é um rótulo, um selo, digamos, selo, um selo tem razão. Escolha Verde. Portanto, nós no selo Escolha Verde o que estamos a fazer é, como nós testamos produtos e serviços, portanto, no caso dos produtos, estamos a ver, atribuir apenas naquelas categorias em que tal é possível, ou seja, nós fazemos aqui uma análise do impacto ambiental dos produtos para depois tentar perceber em que fase ou de que parâmetros é que nós conseguimos atribuir ou diferenciar para, nas comparações que fazemos dos produtos, aqueles que também podemos, nós chamamos de ter um eco-score, portanto ter aqui algum score ambiental, e aqueles que são efetivamente muito bons nesta componente ambiental, atribuímos este selo Escolha Verde. Sendo que aqui a diferença é que nós só atribuímos o selo Escolha Verde a produtos que também já têm muito boa qualidade. Em termos de Ou seja, já fazem... produto. Ou seja, Ou seja, isto porque, por exemplo, lá está mais um exemplo completamente fictício. Temos um eletrodoméstico em que teria 100% de plástico reciclado. Do ponto de vista ambiental, seria melhor do que outro que não tinha. Claro. Claro, não sei, Chamemos, vamos por ver. exemplo, uma varinha mágica, não interessa. Sim. Mas depois, se essa varinha mágica não triturava a sopa, não me interessa que seja sustentável se não cumpre a sua função. Porque depois vai para o lixo e lá vai mais plástico para o lixo. Exatamente, ou seja, tem que ser uma coisa que já é testada, que já tem boa qualidade, ok, então e também tem algo que a diferencia do ponto de vista ambiental. Mas esse exemplo é perfeito porque dá noção da complexidade de como chegar à melhor escolha. Por isso é que nós também só apenas em alguns produtos Claro. e Carlos, Só força. para completar aqui, concordo, e há um ponto importante, que é, de facto, nós estamos numa transição a todos os níveis. É um e, processo. portanto, é um processo. E não significa que realmente todas as empresas estejam com a intenção de manipular e fazer esse e é greenwashing. bom que se fique, senão ficamos todos uns cínicos. Exato, porque nem é realmente essa a intenção, porque há muitos compromissos a nível mundial e a nível europeu entre as empresas e os Estados e muitas outras organizações da sociedade e, portanto, estamos todos a trabalhar para esse caminho que se quer que seja mais sustentável. Portanto, de facto, nem todas as alegações ou todas as mensagens são falsas. Algumas, obviamente, são verdadeiras. Exatamente. Eu ia mesmo rapidamente acrescentar. É preciso também as pessoas terem consciência e cada vez mais estes temas vão estar em cima, na ordem do dia pelo seguinte. Existe o compromisso, por exemplo, Portugal e todos os países europeus, da descarbonização até 2050. Sim. Isto só é feito também com as empresas. Portanto, também tem que existir este compromisso de várias áreas de setores de atividade Vão e de ter que empresas. reduzir as suas emissões. Porque, imagina, Portugal não reduz as suas emissões Só por decreto. Só por decreto. Claro. Depende de nós, consumidores, depende, obviamente, do Governo, da Assembleia da República, mas depende, acima de tudo, das empresas e de quem produz, da área, seja de produção, seja de serviços. Sim. Portanto, e por isso, as empresas têm
não só obrigação, como necessidade de mudar. Portanto, é normal que depois também comecem a comunicar e de alguma forma... E até depois vão aprendendo a comunicar melhor, quero eu pensar. É o que nós esperemos. Carlos, mas eu tinha aqui uma pergunta para o Carlos, porque eu acho que isto seja, não sei, posso estar aqui a dar um passo maior que a perna, mas imagino que possa ser um caso, o chamado case study, o caso do tal Dieselgate, e eu não vou falar outra vez da marca, porque sei que não se queria misturar com marcas, e eu percebo. Mas neste caso, Dieselgate, uma marca tão importante que leva um golpe de credibilidade tão forte, aparentemente, pelo menos é essa a minha percepção, não sofreu por aí além, nem ao nível do reconhecimento como marca fiável. Imagino que vendas, não sei se há números, mas ela continua aí com aparentemente boa saúde. O que é que isto nos diz, na sua opinião? Bom, Quer sobre marcas, quer sobre nós, consumidores. As marcas têm personalidade. Nós podemos ver marcas mais extrovertidas, marcas mais sérias, marcas mais excitantes, o que for. E nós relacionamos-nos com as marcas. Aquilo que acontece é que a marca Volkswagen é uma marca tradicionalmente com muita credibilidade. Aliás, é muito interessante porque é um dos exemplos que se dá na área automóvel de uma marca que aposta relativamente pouco em publicidade. Porque não precisa. É a aspirina dos automóveis. De alguma forma, isto é muito... O marketing faz também pela qualidade dos produtos, pelo prestígio que foi granjeando, etc. E, portanto, não precisa tanto. Aquilo que eu acho é que, certamente, que havia e há uma confiança na marca e os consumidores estiveram dispostos a perdoar a marca. Ok, foi isso que se passou. Sim, também, não só pela personalidade e pelos traços da marca, mas também, creio eu, pela forma como a marca lidou com a situação. Todos nós conhecemos aquele problema com a BP e com aquele furo no México, sim. em que a primeira reação foi negar, pura e simplesmente. Isto é a pior coisa que há. E a Volkswagen não fez isso? Não fez. Eu acho que isto é assim, é a mesma coisa que eu ter uma pessoa que é bem comportada, um dia faz uma asneira e a pessoa diz, olha, ok, desculpem, eu na realidade portei mal, não devia ter feito. E eu acho que foi isso que a Volkswagen fez. Estamos provavelmente mais preparados para perdoar, se eu perceber. Estamos, porque novamente, tal como o Aurélio já referiu e quer a Sofia, quer a Elsa, estamos a falar no domínio das emoções. Claro, estamos a falar no domínio das emoções. Mas não estamos preparados provavelmente para outra igual, não é? Não estamos, e não estamos, não convém prevaricar muitas vezes, mas aí aquelas marcas com as características da Volkswagen nós estamos dispostos a perdoar. Também já agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, se fosse uma marca pouco credível, nós provavelmente também iríamos perdoar. Não lhe iríamos era dar importância porque, olha, isto é mais uma a somar todas as outras que a marca já fez. Já pensava mal da marca e só vem confirmar já pensava o que pensava mal da dela. marca. Eu até sabia que a marca explora a mão de obra infantil, não paga aos seus funcionários, não há regras sociais, nada. Olha, é mais uma. Também não iria ser muito afetada, mas o caso da Volkswagen não é esse. Mas eu penso que foi isso. Perdoámos todos. Olha, há um caso diferente porque o contexto não era ambiental. Mas também foi uma boa maneira como lidar de uma marca alemã de automóveis, que foi a Mercedes, já que estamos a falar em marcas. É melhor ser democrático e falar de várias. Exatamente, com o Série 4, quando teve aquele problema de estabilidade. Sim. Não tinha nada a ver com o ambiente, tinha a ver apenas com segurança do carro, e aquele veículo, aquele modelo não passou no teste do alce, portanto virava com alguma facilidade, e a Mercedes, eu diria, hoje acho que não se pode queixar de ter sido afetada por esse desaire. Quase ninguém se lembra disso. Já não se lembra, exato. Exatamente. E, no entanto, na altura, repare, podia ter sido complicado, porque foi a Mercedes entrar num segmento mais económico, e potencialmente mortal para os passageiros e condutor. Exatamente. O caso da Volkswagen é grave, que é o ambiente, mas aqui já estamos a falar de um lado de sobrevivência, basicamente, das pessoas. Que pode ter a ver com qualquer um de nós. Que poderia ir dentro do carro. E esta forma honesta, transparente de lidar com o desaire é muito importante. Sim. Eu queria introduzir agora um novo conceito, isto por via também da Sofia, que trata destas coisas, e eu vou
tentar fazer uma tradução indireta é sempre algo arriscado, de um paper, é assim que se diz, que co-assinou com o Sormanho... eu sei de que é Marques. Viriato, exatamente. Vamos lá a este exercício. There is today a clear distinction, portanto, nem vale a pena estar a dizer em inglês, vou dizer já tudo em português. Há hoje em dia uma clara distinção entre comunicação de ciência e comunicação da ciência. Isto em português é menos óbvia a diferença do que em inglês, que é Science Communication and the Communication of Science. E isto como um produto de massa que é promovido hoje por diferentes intervenientes para manipular a opinião pública por diferentes razões. Estamos a falar do techno-washing. Tivemos até agora a falar de greenwashing. O que é o techno-washing? É trazer a ciência técnica para, lá está, nos dar aqui uma esperança de que mesmo que nós não façamos proteção ecológica, a ciência vai dar a ajuda que a gente precisa. Sim, este conceito... Uma espécie de utopia tecnológica... É isso, é um otimismo... otimismo... De amanhãs que cantam, Sim, sim, é um otimismo excessivo de que, simplificando um bocadinho a ideia que eu e o professor Viriato Sormanho Marques cunhámos com o termo techno-washing, é precisamente essa, é a ideia utópica de que há a tecnologia irá sempre resolver com mais tecnologia e, portanto, isso realmente é um problema porque leva-nos a ideia de uma desresponsabilização até de todas as partes de que temos que fazer alguma coisa porque há sempre uma solução tecnológica para resolver os nossos problemas e às vezes isso não é eficaz e há muitas empresas e muitas formas de o fazer e através até de alguns líderes de opinião que nos passam ideias de que há sempre uma solução para um problema que nós criámos, mas que não passa por resolver. Por exemplo, esta exploração de Marte, a colonização de Marte e essas ideias de explorar recursos na Lua e trazê-los para a Terra, essas ideias que basicamente não é comunicação de ciência, mas é usar a ciência como um produto para comunicar, ajuda também a desviar a atenção daquilo que são os problemas de muitas empresas, e neste caso até empresas internacionais, que acabam por querer mascarar aquilo que são problemas que às vezes não conseguem ultrapassá-los. Não há procedimentos disciplinares, perdoa-me a ingenuidade se quiser, mas não há tratamento disciplinar de cientistas que se prestam a este tipo de, eu não digo disciplinares, mas pelo menos de desmontagem destes discursos, muitas vezes patrocinados por interesses, sim, não é? O que não quer dizer que a ciência seja importante no combate às alterações climáticas. É essencial. É essencial, não é? Não quero também que pareça o contrário. Exatamente. Sim. Aliás, uma boa forma precisamente de contrariar o greenwashing, como a Elsa referiu, é precisamente garantir que todas as alegações têm com base científica. Portanto, aquilo pode-se provar que realmente conseguimos reduzir aquela emissão ou que há uma base para sustentar aquele argumento. Aqui a ideia é que, por vezes, temos uma tecnologia que pode estar acima do que queremos fazer. E muitas vezes é só ultra-otimismo que nem sequer está disponível ainda. E às vezes até são ideias que não estão comprovadas ou que não têm a possibilidade de ser aplicado numa escala generalizada ou num curto tempo. Eu lembro que há uns tempos foi apresentada uma máquina que não era muito grande, aparentemente, eu vi na TV também, mas não parecia muito grande, que era de captação de dióxido de carbono da atmosfera. Mas eu pensei, mas estamos a falar à escala planetária, sim. Isto tira algum ali na zona. Há muitos testes desse género e outros científicos que é isso, que a ciência faz assim, faz evoluindo. O problema é quando nós apropriamos dessas ideias que ainda não têm escala ou não estão ainda testados. Sim. E trazemos-las como soluções já aplicadas, que é muito fácil resolver. Provavelmente não sabemos se não vão ficar pelo caminho. Isto leva-me a uma pergunta para a Elsa, que é o ser verde à la carte. Ou seja, o nosso comportamento depois deste panorama todo é muitas vezes também agora a gente só compra algumas coisas verdes ou outras coisas também só nos apresentam certas coisas. Eu sei que eu vou ter que dizer isto porque as nossas convidadas estão-se a rir porque ali o cartão que tem o logo do Pode Pensar está a cair para cima de vocês, mas nada se passa. O que é que nos pode dizer sobre isto do ser verde à la carte? Se para vocês é um problema até para conseguirem distinguir e dar boas indicações aos consumidores?
Assim, o que nós tentamos é um bocadinho nesta consciencialização e educação, é tentar, lá está, desmontar e no fundo, promover ou indicar aquilo que os produtos ou serviços que sejam efetivamente melhores ou aqueles que é apenas uma alegação. Agora, o problema muitas vezes, e este verde à la carte também passa a ter, e agora não só com as marcas, mas até com o consumidor, porque há também aquela noção, há muitos consumidores, pronto, como eu agora já comprei estes produtos, são verdes, já não tenho que fazer mais nada. Pois era, até por aí que eu queria ir. E é um bocadinho por aí. Já fiz a minha Já fiz a minha parte. Yeah. Eu acho que é importante as pessoas terem consciência dos problemas. Há problemas graves e que vai exigir mudanças de comportamentos. Podemos todos mudar um bocadinho para que não tenhamos que daqui a uns anos, quem cá estiver, mudar radicalmente, porque acho que todos temos a consciência que é importante esta dualidade, ou seja, é necessário ter produtos melhores, mais verdes, ter ações diferentes, para que possamos mais ou menos não mudar radicalmente o nosso estilo de vida. Até porque, muitas vezes, quando nós falamos em consumo sustentável, não passa por substituir um produto por outro produto, que é muita ideia do tecnológico, não é substituir um produto por outro produto, um recurso por outro recurso, passa mesmo por mudar a prática que nós temos em relação ao consumo, à utilização, ao nosso dia-a-dia. E, por exemplo, esta diretiva europeia, que foi agora apresentada em março... Ainda bem que fala disso, porque era por onde eu ia a é muito interessante porque ela introduz dois conceitos essenciais, que é a reparabilidade e a durabilidade, que é muito o que a Elsa estava a dizer. A reparabilidade tem que voltar a ser reintroduzida na nossa vida. Exatamente. Isto não pode ser comprar, avaria, deita fora. Exatamente. Até é mais barato, portanto vou deitar fora. Ou, agora este produto novo que tem mais uma nova funcionalidade, que na realidade não vai trazer qualquer valor, mas que eu quero adquirir. Mas como é que se dá a volta a isso? Porque isso eu diria que até grande parte da culpa, chamemos-lhe assim, mas é bom também culpabilizarmos aqui um bocado também nós próprios. Nós, consumidores, é que nos deixamos levar também por estas coisas. Porquê é que precisamos comprar um telemóvel novo todos os anos? Só porque a marca tem um novo modelo? É um desafio grande, por um lado, como mudar essas práticas. Vamos proibir as marcas de lançar novos modelos ou dizer aos consumidores só podem comprar um por ano? Mas se tivermos uma medida, uma diretiva que estende a durabilidade de um produto, faz com que também os produtos tenham maior eficiência, por exemplo, tenham maior qualidade e, portanto, também... que as pessoas vão resistir à tentação de... Eu acho que, eu aí só acrescentaria, eu acho que em termos europeus, e nós aqui estamos a falar, todos estes conceitos não podem ser à escala nacional, nós estamos dentro da União Europeia e, portanto, temos marcas em vários mercados, não só europeu, atenção, estamos a parte do mercado mundial, mas neste caso estamos com o nível de regras europeias. A Europa está aqui um bocadinho também, acho que a trabalhar nos dois sentidos, e bem, por um lado, do lado dos produtos, existem normas, está cada vez a exigir produtos mais sustentáveis, seja do ponto de vista de eficiência energética, seja da durabilidade, ou seja, por um lado existe esta exigência na própria certificação do produto, ou seja, os produtos na sua origem, concepção, têm que ser mais sustentáveis. E, por outro lado, com esta proposta de diretiva, que não está efetiva, é uma proposta apenas, é um caminho, vai um bocadinho ao outro lado, que é o proibir estas alegações. Por exemplo, uma das propostas da Comissão é proibir estas afirmações vagas. Tudo o que é eco e bio e amigo do ambiente desaparece. Exatamente. Por exemplo, e que de alguma forma é o 2 em 1, porque eu acho que aqui... passa um bocadinho pela consciencialização do consumidor, mas acho que, acima de tudo, vai ter que passar muito também pela mudança de práticas das próprias empresas. E eu ia perguntar, então, à pessoa que está aqui connosco, que percebe de marketing, é o Carlos, acha que os marketeers e o mercado, no fundo, vão contestar estas posições da União Europeia? Bom, quando perceberem que não podem usar palavras como eco ou amigo do ambiente, coisas assim do estilo. Essa é de facto uma questão absolutamente crucial, porque nesta proposta diretiva que estamos a falar são apontadas duas causas para estes problemas que estamos a referir, nomeadamente questões de informação incorreta, da questão dos serviços, dos produtos pouco amigos do ambiente, etc. Quais são essas duas causas? Em primeiro lugar, falhas de mercado. E, em segundo, falhas ao nível do quadro regulamentar. Ora, aquilo que me está a colocar tem exatamente a ver com o mercado. E o mercado não são apenas as empresas, somos nós.
Há pouco estávamos a falar dos telemóveis e se eu tinha necessidade de trocar de telemóvel todos os anos. Vamos pegar até noutro exemplo. Vamos pegar numa torradeira. Tenho uma torradeira em casa, ela avaria, e eu penso assim, agora como é que, das duas uma, ou eu vou tentar arranjar, e provavelmente não tenho jeito, a torradeira não está preparada para eu abrir e estar ali a arranjar, e onde é que eu vou arranjar alguém para me reparar a torradeira? Bem, sabe o que é que eu faço? Eu vou à Vorten e compro uma torradeira por 1 dúzia de euros. Na volta fica mais barata do que o arranjo. Fica mais barato que o arranjo, dá menos trabalho, é muito mais simples. E tem um objeto mais novo e mais bonito, provavelmente. Ora, exatamente. Exatamente. Porque eventualmente eu conheço esse arrazoado todo. Pronto, e porque nós até precisamos de justificar. Até aquela torradeira já não ficava tão bem com os móveis, que entretanto mudei. Até deu jeito que ela se avariasse. Pronto. Sim, nós arranjamos tantas coisas para justificar. E, portanto, não é só uma questão das empresas, é, na realidade, também uma questão nossa. Mas eu fiz uma pergunta, mas prevê contestação por parte do mercado, e estou a falar das empresas. Vão tentar contra-atacar, não digo através de lobbying, mas de outras maneiras? Prevejo resistência de todos os agentes económicos. Das famílias, o que é que quer dizer com todos os agentes? Ok. Sim, das empresas. E das empresas. Porque, repare, novamente, não é só uma questão... Desculpa eu ser chato. Deixe-me só dizer aqui uma coisa, que é, eu, para além da minha formação em marketing, a minha base é a economia. E se há uma coisa que eu aprendi em 5 anos de curso de economia, é que não há almoços grátis. Isso a gente sabe. O que significa que ninguém está disposto a alterar comportamentos se não ganhar alguma coisa. Com isso. E é por isso que metem as famílias também, não é? Ora, as famílias e as empresas. Sim, as empresas, mas para mim a minha dúvida era essa, quando eu interrompi há pouco. Eu percebo que as empresas possam tentar reverter estas ideias, ou pelo menos combatê-las, as da União Europeia, mas as famílias, porquê? As famílias... É que não estou a ver, pode ser por estupidez minha, dou isso de barato, mas não estou a ver aqui uma grande nexo de causalidade. Porque é que as famílias estariam contra isto? Porque podem não ter um incentivo para assumir comportamentos ecológicos. Por exemplo, a tal questão da reparação. Para mim é muito mais fácil comprar um equipamento novo do que mandar reparar o antigo. Por exemplo, porque no atual estado da tecnologia, comprar um produto ecológico pode ser mais caro, e há pouco é muito interessante, que eu já não sei se foi a Sofia, se a Elsa citou umas estatísticas, porque há um conjunto de pessoas significativo que diz que está disposto a pagar mais. Mas não diz quanto mais. 60 e poucos %. Ora, sim, não disse quanto mais. Sim. Pois, porque a questão é essa. O que é mais? É mais 1% ou mais 10 ou 15 ou 20%? E aí as pessoas... Isso aí pode não haver incentivos. Isto acontece numa fase inicial de uma tecnologia, ela é sempre mais cara. E, portanto, exemplo da fruta biológica já serve para tirarmos conclusões? É porque a fruta biológica era tida como mais cara, mas tem sido um sucesso, porque ela entrou nos supermercados e já não saiu. É verdade, mas é muito interessante esse aspecto, porque a fruta biológica não é só, ela não faz só bem ao ambiente, é que também tem um sabor melhor. Estou a perceber onde é que... E ainda tem eu não estou a dizer que esta é a causa. Sim. Mas é a vantagem de termos aqui uma pessoa que percebe de marketing. Sim, estou a perceber. Até há aquela... Já agora, que estamos a falar até em comunidades de consumidores, há aquela franja, enfim, que gosta da fruta feia. A fruta feia é aquela fruta que sabe efetivamente alguma coisa. E que não tem químicos. E que não tem químicos e não teve esses tratamentos mesmo todos. Que isso possa não ser verdade, mas isso não interessa. Mas é assim que mas isso, ora, exato. Ou melhor, no final interessa, mas no curto prazo... mas há questões até sobre os chamados fertilizantes naturais, também há alguns que não são tão bons para a saúde como isso, mas isso era outra conversa. Mas isso tem a ver com uma coisa que também já aqui foi dito. Não há nada que não tenha impacto perfeito, no ambiente. Não é? A começar por nós os 4 que estamos aqui a falar. Ora bem. E a acabar nos 7,5 mil milhões de pessoas por esse mundo fora. Sim, a caminho dos 8 mil milhões, não é? Portanto, dizer que a viagem de avião não tem impacto no ambiente, o hambúrguer não tem impacto no ambiente, ou outra coisa qualquer não tem impacto no ambiente, de facto, muito bem. Digamos, é claramente uma afirmação errada. Porque nós somos os primeiros a ter impacto no ambiente.
Vamos para as alegações finais e eu, de qualquer modo, para a Elsa, como é da DEC Proteste, obviamente, eu era capaz de lhe perguntar, pode acrescentar também mais qualquer coisa, sobre esta coisa da vossa campanha fora da caixa, que é bom, porque vale a pena lembrar que de repente começamos a ver coisas embaladas, que durante anos compramos sem estar embaladas. Estou a falar, por exemplo, de vegetais, fruta. Agora já vemos vegetais embalados a usar plástico. Há uns anos que vemos isso. E há uma campanha da DECO para lutar contra isso, da DEC Proteste. Sim, portanto, nós lançámos uma campanha em que identificámos alguns exemplos, tivemos a cuidado de identificar bons e maus exemplos da mesma marca até, porque isso é uma coisa que muitas vezes até é estranho, que a mesma marca vende produtos similares, sem embalagem em excesso, o outro com excesso de embalagem, portanto, e obviamente depois também questionámos um bocadinho as marcas, e neste momento também tivemos as pessoas Conseguem que ter boas façam... respostas para coisas dessas, ou qual é a sensação com que ficam? Não, é uma questão muitas vezes de marketing, é uma questão de marketing. É marketing, é só isso, ok. Agora, lá está, e o que nós estamos a dizer às pessoas, porque mais uma vez, não se pode ir a todo lado e temos vários consumidores, podem fazer o upload de imagens, quando vão ao supermercado, veem, olha, isto se calhar é sobre embalagem e mandam para nós. Agora, lá depois nós identificamos, porque nem tudo é sobre embalagem, claro. E aí também é preciso salientar, mas efetivamente passa um bocadinho por aí, e aí não é uma questão de greenwashing, mas estamos aqui a falar, há embalagens que são completamente desnecessárias e estamos a causar um impacto ambiental que não faz sentido. Sim. Já temos o do produto, como há bocadinho dizia o Carlos muito bem, nada é inócuo. Claro. Então não vale a pena acrescentar o impacto ambiental também da embalagem, quando há coisas que não é necessário se fazer medido com a embalagem. E é um bocadinho essa campanha, já agora que nos façam chegar muitos exemplos. Muito bem. Sofia, uma última palavrinha? Só um tema que está relacionado, que é o tema da educação ambiental. E eu acho que, de facto, é uma área que devia de ser também bem trabalhada. Muito bem lembrado, sim. Porque há, em regra geral, temos planos educativos com pouco foco nos temas ambientais e no ensino para a gestão e a consulta de informação, e acho que essa é uma área que também nos pode aqui ajudar a combater, por um lado, greenwashings e informação fraudulenta, seja ela de qual origem. E temos melhores armas pessoais para tentarmos detectar isto cheira-me que é capaz de não ser bem assim. E também para tornar a participação ativa, claro, cívica, mais ativa e consciente. Exatamente. Carlos, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Deve haver imensas, mas que gostasse de abordar. Apenas uma dica final. Sim. Eu creio que vamos ter de estar preparados para alterar o nosso estilo de vida. E de uma forma mais dramática e radical do que o que julgamos? Sim, mais do que aquilo que julgamos. Eu não vou pôr dramática e radical, mas vamos pôr mais. Serão eu gosto pelo drama. Vou só dar um exemplo. Todos nós temos automóvel, pelo menos um. O automóvel é uma coisa que é utilizado 10% do tempo. Provavelmente tem 5 lugares e anda com uma pessoa. Há investimento mais irracional do que este, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista social. E, no entanto, todos nós temos lá o automóvel, eu também o tenho. E prontinhos a lançar a garra de fora se alguém nos tentar tirar o automóvel. E geralmente dois. Exato, e muitas vezes dois, porque ao fim de semana gostamos de andar num descapotável e, portanto, temos já 2 automóveis. E outras vezes um é para a senhora, outro é para o senhor, ou para 2 senhores, não interessa o tipo de casais que houver. Este estilo de vida é insustentável. Sim. Portanto, temos que estar preparados para o alterar. Já agora, em que escala de tempo? Está a falar daqui a 2 anos, 5, 10, 20? O melhor é que daqui a 2 anos é já. Daqui por 20 ou 30 é tarde. Portanto, tem que ser já. Tem que ser já. Muito bem. E acho que é uma excelente últimas palavras, mas para o podcast de hoje. Queria agradecer aos 3, muito obrigado. Foi uma belíssima conversa, gostei muito, até eu aprendi aqui algumas coisas. E, portanto, se eu aprendi que preparei isto, imagino que pessoas que são um bocadinho distraídas e que estão a ouvir o podcast tenham aprendido muito mais, portanto, já fizemos aqui alguma coisa de boa. Muito obrigado aos 3. Obrigado também a quem nos ouviu e perdeu algum tempo para nos aturar. Antes de terminar, só mais 3 dicas importantes, rápidas. Saiba mais sobre greenwashing na Proteste de junho, na revista.
Assista ao novo estudo com denúncias e alertas importantes. Explore todos os conteúdos da DECO Proteste sobre sustentabilidade no portal Mais Sustentabilidade em deco.proteste.pt/sustentabilidade. E, por último, participe também na campanha que falámos agora aqui, Exijo Fora da Caixa, e ajuda a combater o excesso de embalagem nos produtos, o que agrava o consumo de recursos naturais e gera mais desperdício. E saiba mais sobre isto tudo em deco.proteste.pt/exijo-fora-da-caixa. Ou seja, não esteja a decorar isto tudo, vá a deco.proteste.pt/sustentabilidade e procure Exijo Fora da Caixa. Tanto do que pode mudar no nosso mundo começa no que, antes de mais, muda em nós. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou então qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo no site da DECO Proteste, em deco.proteste.pt. Este episódio, como sempre, teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.